Tiago capítulo 5. Vamos ler do verso 13 até o verso 20. Está alguém entre vós aflito? Faça o quê? Ore. Está alguém contente? Faça o quê? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, os líderes da igreja, orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé, não o azeite, a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Irmãos, hoje é a ceia do Senhor, e todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, nós temos o desafio de analisar a nossa própria experiência com Deus. E a ceia é uma das provas mais fortes, uma das mais fortes evidências, uma prova cabal, de que não existe vida cristã sem a perspectiva da comunidade do povo de Deus. De tal maneira que quem quer que seja, que venha dizer que pode ser um cristão sozinho, que não depende desse contato, dessa convivência, que pode levar a sua vida com Deus, e eu admiro quem faz isso. Pessoa que diz, não, eu não preciso estar envolvido com a igreja, eu não preciso estar envolvido num grupo pequeno, eu não preciso estar numa classe de EBD, eu não preciso participar do culto, eu posso ficar sozinho na minha casa, vendo um culto pela internet, enfim, qualquer pessoa que diga isso, eu olho para essa pessoa e digo, é muito corajosa, é corajosa demais, porque a perspectiva da vida cristã isolada é quase nula. Eu olho para esses textos todos do Novo Testamento e eu vejo o tempo todo essa intervenção de uns na vida dos outros. Eu vejo o tempo todo esse ambiente onde um trata o outro, onde um cuida do outro, onde um ora pelo outro, onde um está do lado do outro quando o outro está aflito, onde um está do lado do outro quando o outro está doente. Enfim, eu vejo essa troca, eu vejo esse cuidado, esta mutualidade entre o povo de Deus. E que tem que acontecer. Talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas reclamem tanto da burocracia das igrejas, mas que ela seja necessária, porque é através da burocracia que a gente provoca esse contato, a gente provoca essa participação, essa intervenção de um na vida do outro. Por isso a gente organiza isso em arquivos, por isso a gente distribui em grupos, por isso a gente vai atrás e fica olhando quem está no grupo, quem está na escola bíblica, quem não está. Por isso essa interferência na vida da igreja não é porque a igreja é chata, não é porque a igreja é burocrática e quer amarrar as pessoas, encabrestando-as dentro de um quadradinho, não é nada disso. É tão somente porque no fim de todas as coisas, o que nós queremos é que haja esse relacionamento profundo, sincero, de amor, de mutualidade, de cuidado, de exortação, enfim, este ambiente de atividade de um membro com outro membro.
E hoje, pensando sobre um quebrantado coração, eu quero olhar para o verso 16 deste texto e pensar um pouco sobre a confissão dos pecados. Confessai, pois, as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais curados, para que sareis. O pecado adoece a igreja do Senhor. O pecado provoca rupturas na nossa relação com Deus. O pecado tira o foco do propósito de Deus sobre a nossa vida. Nós começamos a nos distanciar de Deus em função do pecado. E a figura mais interessante e inteligente que a Bíblia nos mostra sobre isso é do Adão indo para trás de uma árvore e dizendo: Deus está no ambiente, mas eu não quero contato com Ele. Deus está presente, mas eu não quero que Ele me veja. Deus está por perto, mas eu não quero olhar no olho dEle. Quando Adão se esconde por trás das árvores, dos arbustos, sei lá onde ele estava escondido, mas quando ele se esconde, o que Adão está dizendo lá no íntimo do seu coração é que ele não quer uma relação estreita com Deus naquele momento. Porque o pecado faz isso com a nossa vida. O pecado tira de nós essa alegria da comunhão com Deus, esse dinamismo da vida cristã, essa dimensão espiritual de falar com Deus, e de ouvir Deus, e de desejar fazer a vontade de Deus, e de compreender o que Deus pretende na nossa vida. O pecado nos tira disso, o pecado nos foca em coisas, o pecado nos foca em direitos pessoais, o pecado nos foca nessa vida, nas alegrias e em prazeres que esse momento que nós estamos vivendo evoca de nós. E as pessoas vão dizer: mas você tem que aproveitar a vida. E erroneamente conclui-se que aproveitar a vida é manter-se distante de Deus, porque se você estiver próximo de Deus, Deus parece que só vai dar coisas ruins para você, só vai colocar peso sobre os seus ombros, que a vida cristã é um fardo a ser carregado. É o pecado que distorce o propósito de Deus, porque a vida verdadeira, vivida na presença do Senhor, é uma vida de delícias perpétuas. Você pode ter plena convicção disso. E Tiago, percebendo isso, diz que nós devemos aprender no ambiente comunitário, no ambiente da vivência cristã, que é a igreja. Algumas coisas você vive fora da igreja, outras você só vive dentro dela. Tiago diz que a confissão é uma delas. Confessai, pois, vossas culpas uns aos outros. E orai uns pelos outros, para que sejais curados, para que o foco volte, para que você passe a enxergar o que é que Deus pretende da sua vida, para que você passe de volta a ter prazer nessa relação com Deus. Começa no ambiente comunitário, começa na confissão de uns para os outros. Portanto, a confissão é algo muito sério, é muito mais sério do que o que se tem tentado mostrar durante 2 milênios de existência do cristianismo. Porque no decorrer desse período, especialmente com o advento do catolicismo romano, tirou-se dele a ideia, a concepção de que os pecados tinham que ser confessados ao sacerdote. E que o sacerdote iria estabelecer penitências, coisas que o penitente teria que fazer, sacrifícios pessoais, que ele faria para abater daquela promissória a sua culpa pelos seus pecados. Penitências através das quais a culpa seria removida. Mas não é isso que a Bíblia diz. Na palavra de Deus, confissão é algo sério e precisa ser respeitado como um princípio absoluto de grande valor e que traz mudanças concretas nas nossas vidas. O princípio da confissão mútua nasce de um outro princípio.
que é o princípio da sujeição mútua, lá de Efésios capítulo 5, verso 21, sujeitai-vos, pois, uns aos outros no temor de Cristo. Honestamente, você é sujeito aos irmãos? Porque o nosso orgulho é tão intenso, irmãos, que a gente diz assim, eu sou sujeito à liderança, eu sou sujeito ao pastor. Mas não é isso que a Bíblia diz sujeitai-vos uns aos outros. E é uma atitude difícil, porque nos sujeitarmos às pessoas exige de nós que a gente quebre o nosso próprio coração. Ocorre que foi da vontade de Deus que nós estivéssemos sujeitos uns aos outros, para que nós pudéssemos atuar na vida uns dos outros como agentes da restauração, de transformação de Deus, e dessa forma nós pudéssemos experimentar uma genuína vida de santidade. E aí você pode dizer assim, mas se é Deus quem perdoa os nossos pecados, por que que nós devemos confessar uns aos outros? E eu quero te dar 3 razões para isso. Pelo menos 3. Eu acho que existem outras, mas eu quero dar pelo menos 3. Por que confessar? Primeiro, porque para confessar nossos pecados aos outros, nós necessitamos de humilhação. Repita essa palavra comigo, humilhação. Não é humilhante falar essa palavra? Humilhação. Quem gosta de ser humilhado? Quem de nós aqui fala assim, eu tenho alegria de ser humilhado? Quem? Nenhum de nós. Detestamos a ideia de ser humilhados, a ideia de ser expostos publicamente. A gente se arrepia, meu Deus, se alguém me expor publicamente, qual é o recurso? Eu entro com um processo por danos morais. Aí a Bíblia olha para nós e diz assim, nós precisamos da humilhação. E o ambiente da igreja é um ambiente propício para isso, para sermos humilhados. Não existe, irmãos, arrependimento sincero. Não existe tratamento de Deus na nossa vida, se isso não for precedido de uma humilhação sincera. A humilhação é um sinal evidente do arrependimento, e ela é necessária para que a gente aprenda a assumir as nossas culpas e quem nós somos diante de Deus. O problema é que nós não precisamos, perceba bem isso, nós não precisamos de muito quebrantamento, ou mesmo de muito esforço pessoal, quando tratamos nossos pecados diretamente com Deus. Não é verdade? Você chega na sua casa, entra no seu quarto, tranca a porta, apaga a luz, se ajoelha no pé da cama e diz assim, Senhor, eu vim aqui confessar os meus pecados. Você não está vendo Deus, você sabe que Ele está ali, mas você não tem essa dimensão da presença dEle, e você conta para Deus o que aconteceu com você. E o Senhor do céu nos ouve e nos perdoa. Mas nem sempre nós somos tratados desse pecado. João diz assim, se confessarmos os nossos pecados, presta atenção, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e também nos purificar de toda injustiça. Quantas ações envolvidas? 2 ações. A primeira, perdoar. A segunda, purificar. A grande questão é que por vezes nós trabalhamos a base do perdão, mas não trabalhamos a base da purificação. Confessamos para Deus, mas não há um esforço nisso. Quando você levanta daquele momento e sai de fora do seu quarto, quão humilhado você está por dentro, quão quebrantado você está por dentro. Nem sempre estamos. Por uma simples razão, dentro da nossa limitação, nós não conseguimos materializar, concretizar a presença de Deus.
É como se Deus fosse aquele sentimento, aquele ser meio anuviado, distante de nós. E a gente não consegue confessar com a humildade necessária o nosso pecado. Agora, quando o Senhor diz assim, tá bom, você já confessou para mim? Ótimo, eu vou te perdoar. Agora eu quero que você procure aos seus irmãos e diga a eles onde é que você está errando na sua vida. Eu quero que você procure outros crentes, eu quero que você procure as pessoas mais próximas de você, eu quero que você procure o seu grupo pequeno e que você sente com os irmãos e você abra o seu coração e você diga onde é que você tem pecado, quais têm sido suas maiores tentações, onde é que você tem sido desafiado a atender a sua necessidade interior em detrimento da ordem de Deus e do propósito de Deus. Senta com os irmãos e confessa. Veja bem, Senhor, o Senhor é misericordioso. O Senhor já tratou meu pecado, Jesus morreu na cruz. É verdade, tudo isso é verdade, mas o Senhor continua dizendo, procura os seus irmãos e confessa. Abre o seu coração e confessa. Revelar aos outros as nossas fraquezas, revelar aos outros as nossas tendências pecaminosas, nossos pensamentos impuros. Dizer para os irmãos que nós estamos magoados com outras pessoas, feridos por dentro. Tudo isso é muito difícil. Difícil, irmãos. Mas é um tratamento necessário para a purificação do pecado. Confessai vossas culpas uns aos outros. Jamais esqueça que Deus ama um coração contrito, portanto, não adianta ficar querendo defender a sua própria reputação. Porque se nós fizermos isso, nós seremos cristãos hipócritas diante de Deus. Nós precisamos ser sinceros e pagar o preço, e Deus vai nos abençoar na nossa sinceridade. Segundo lugar, quando nós confessamos o nosso pecado uns aos outros, nós estamos dando aos nossos irmãos a oportunidade de nos ajudarem também. Às vezes você diz assim, não, eu não vou falar nada para ninguém porque eu vou escandalizar as pessoas. Mas quando você abre o seu coração, você abre também um leque de oportunidades de que pessoas possam te ajudar. E te ajude principalmente naquelas áreas mais difíceis, porque cada um de nós tem uma área em que é tentado com maior frequência, ou não tem? Será que tem alguém aqui que nunca é tentado? Será que tem alguém aqui que olha para o seu coração e diz assim, eu não tenho nem o que confessar, já fazem 2 meses que eu não me ajoelho para confessar nenhum pecado para Deus. Será que tem um de nós aqui nessa situação? Mas quando abrimos o nosso coração no meio dos irmãos, eles nos ajudam. Tentar vencer sozinho não funciona, e nós sabemos disso muito bem, porque nós somos partes uns dos outros, e portanto, quando um membro sofre, diz a igreja, diz a palavra de Deus, toda a igreja sofre juntamente com esse membro. E há determinados tipos de pecados, que quando estão arraigados ao nosso coração, dificilmente eles saem dali. E nós precisamos de ajuda, precisamos de pessoas que orem por nós, de vez em quando, de alguém que puxa a nossa orelha. Você precisa de alguém que puxa a sua orelha de vez em quando, sim ou não? Eu tenho me sentado com a equipe pastoral dessa igreja, toda terça-feira de tarde a gente senta juntos. E de vez em quando nós não temos um tema teológico para discutir, nós não temos um tema que tem a ver com algum andamento da igreja, com alguma programação, algum problema. Não temos temas assim. Algumas vezes eu sento e falo assim, pronto, eu quero que vocês digam aí como é que está o coração de vocês, qual área você tem sido mais tentado na sua vida, vamos compartilhar aqui uns com os outros. Vamos abrir o coração. E vamos dizer como é que nós estamos por dentro. Vamos chamar a atenção um do outro. Nós precisamos disso, de irmãos que estejam alertas aos nossos desvios, às nossas tendências, de gente que nos conheça em profundidade, de gente que exerça uma autoridade sadia sobre a nossa vida espiritual. E aí, preste atenção no que eu vou dizer.
Parece, irmãos, que quanto mais nós vamos assumindo posições de liderança no meio da igreja, mais nós começamos a caminhar sozinhos e achar que nós somos inatingíveis. Não é verdade. É ilusão isso. Qualquer um de nós está sujeito a cair. Qualquer um de nós está sujeito a cair. Por isso a Bíblia diz que nós precisamos sim confessar os nossos pecados uns aos outros, para sermos ajudados uns pelos outros. E terceira razão, é porque quando nós assumimos diante dos outros a nossa humanidade, o nosso pecado, nós abrimos um caminho para um relacionamento mais sincero, um relacionamento mais profundo. As pessoas não costumam abrir o seu coração para grandes cristãos vitoriosos que nunca erram. Observe isso. Quando as pessoas encontram dentro da igreja aqueles crentes que eles estão acima de toda e qualquer suspeita, ninguém chega perto deles e ninguém fala com eles, ninguém confessa seus pecados a eles. Parece que nós queremos procurar pessoas que pecam como nós pecamos, que sofrem as tentações que nós sofremos, e não os grandes vitoriosos. Porque essas pessoas parecem super crentes, incapazes de serem alcançados. Mas quando nós encontramos pessoas que se identificam conosco, que têm coragem de revelar as suas fraquezas pessoais também para nós, nós passamos a encontrar uma via de acesso ao coração dessas pessoas e damos a via de acesso ao nosso coração também, passamos a confiar mais nas pessoas e juntos nós acabamos como igreja descobrindo soluções, às vezes extraordinárias, geniais, da parte de Deus, que nos ajudam a manter a nossa vida cristã muito mais equilibrada. É o que Paulo ensina em Romanos capítulo 7. Depois você vai ler esse texto lá com bastante calma, você vai ver Paulo ensinando exatamente isso. Pois bem, irmãos, nós estamos numa igreja. E a igreja, em essência, a igreja organismo, tem a ver com relacionamentos. A igreja, em essência, é o lugar propício para essa troca pessoal. Lembre-se de que relacionamentos superficiais não produzem crescimento espiritual. E quanto mais nós nos escondemos, ou quanto mais nós defendemos a nossa reputação, menos permitimos que Deus abençoe a nossa vida através dos irmãos. E se queremos experimentar uma vida cristã em profundidade, devemos começar abrindo o nosso coração, não tendo medo, mas abrindo o nosso coração. Ah, pastor, eu vou abrir meu coração com esses crentes hipócritas, com esses crentes que... Você não entendeu nada. Nada. Não tem ninguém perfeito dentro da igreja. E o primeiro imperfeito da igreja sou eu, ou como Paulo diz sobre si mesmo, o principal dos pecadores. Lembre-se, meu irmão, de que não adianta ficar escondido atrás da árvore, atrás da nossa vida, atrás do argumento de que a gente pode viver a vida cristã só no meio da família, ou só num contexto ali da minha casa. Não adianta. Nós precisamos uns dos outros. Com o passar dos anos eu comecei a perceber que eu tenho pecados familiares. Você já ouviu falar em pecados familiares? Quem já ouviu aqui? Pecados familiares são coisas que acontecem dentro das nossas casas, que ninguém vê, ninguém trata, nem nós que estamos dentro da nossa própria casa tratamos. E ocorre que essas coisas são nocivas e perigosas e interferem na nossa comunhão com Deus, tanto quanto qualquer outro pecado. Mas como somos família, nós formamos um bloco ao redor de nós, uma bolha, e não tratamos os pecados da família. Por isso nós tratamos as pessoas mal dentro de casa e não pedimos perdão. Por isso nós mentimos um para o outro e não pedimos perdão. Por isso tratamos mal um ao outro e não pedimos perdão. E nos acostumamos com isso, porque já é família mesmo, está vivendo na mesma casa mesmo, já é marido mesmo, é mulher mesmo, é pai, é filho, e a gente vai vivendo isso dentro de casa. E quando a gente traz alguém de fora para dentro da nossa casa e a pessoa começa a conviver conosco, ela começa a enxergar essas fissuras. Daí a importância de trazermos pessoas. Porque as pessoas enxergam e sinalizam. Eu não sei se você já passou por essa experiência.
Alguém de longe diz assim para você: olha, eu vou ficar uma semana na sua casa. Você diz: oba, vamos receber a visita. E a pessoa vem de longe. E o primeiro dia é bom, o segundo dia, no terceiro a pessoa começa a conversar com você sobre coisas que ela está vendo na sua casa. Aí você diz assim: quem é essa pessoa para julgar minha família? Quem é ela para julgar nossa experiência dentro de casa? Quem é ela para... Nós já começamos a reclamar, porque a pessoa está enxergando alguma coisa e ela está sinalizando isso para nós. Esse é um pecado e é um perigo de formar uma bolha em volta da nossa família impenetrável. Ninguém entra, só meu núcleo, só a minha casa, só a minha família. E como nós temos pecados familiares, eles permanecerão conosco aqui até o dia que nós fomos colocados diante de Jesus, para ver como é que Jesus vai tratar essas questões. Que Deus nos permita, irmãos, abrir o nosso coração uns aos outros. Que o Senhor nos ajude a confessar nossas culpas uns aos outros, para sermos curados. Tiago encerra esta carta falando sobre irmãos que estão desviados da verdade. Preste atenção, não são descrentes desviados da verdade, são irmãos. Veja o verso 19: irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade. Você está entendendo isso? Nós, irmãos cristãos, podemos estar nos desviando da verdade. E aí Tiago diz assim: olha, se um de vocês está se desviando, o outro tem que interferir. Desculpa usar essa expressão, por favor, não entenda que eu estou desrespeitosamente tentando comparar alguém aqui com um animal, mas eu já tive o privilégio de, uma vez, cavalgar numa fazenda indo buscar gado. Foi na fazenda de Jó de Roberta. E eu saí com ele, e junto com o pai dele, saímos de cavalo para ir buscar o gado no pasto. É uma experiência extraordinária. Quem já fez isso aqui? Levante a mão, deixa eu ver. É coisa boa, não é? É coisa boa. E a gente foi buscar. E aí, quando a gente foi chegando perto das vacas e dos bois, eles já foram se alinhando, se juntando e já foram pegando rumo. E foi tudo muito fácil. Eu falei: gente, isso é mamão com mel. Até que um bezerro pequeno, temperamental, resolveu sair do bando. E ele saiu. E quando ele saiu, uns 2 ou 3 saíram atrás dele. É sempre assim, já viu? O cara nunca vai sozinho. 2 ou 3 saíram atrás. E eu falei: Jó, e aí? Ele disse: não, a gente vai atrás. E quem foi o pai de Jó, e Jó foi também. E eles são muito experientes, e os outros estavam ali caminhando, e eles correndo e cercando, e quando cercava de um lado, o bezerro pulava para um lado, e quando cercava, ele pulava para outro, e não queria voltar. O bezerrinho teimoso. Até que eles foram, deu muito esforço e conseguiram trazê-lo de volta, e ele enfim entrou no meio do restante da turma, e chegou em paz em casa. Eu não quero comparar ninguém aqui a um bezerro teimoso, mas às vezes é assim que a gente age. É exatamente assim. E Tiago diz assim: olha, se alguém estiver errando o caminho, e o outro for, e o trouxer de volta, que é o nosso papel. Se você nunca se envolve com a igreja, como é que você vai perceber alguém que está se desviando? Como é que você vai atrás? De quem é a responsabilidade? É só da liderança? É só dos pastores? E se os pastores não enxergarem? E se os pastores falharem? Quem vai atrás? Tiago diz: olha, se alguém estivesse desviando da verdade e o outro abordar, interferir, for atrás dele e o trouxer de volta, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Isto é cristianismo. Amém, irmãos? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Eu queria perguntar a você se Deus tem humilhado o seu coração. Eu quero perguntar para você se você tem um coração quebrado, contrito, diante de Deus. Pergunte isso ao Senhor agora. Senhor, será que eu tenho esse coração quebrantado, esse coração humilde? Eu me deixo ser abordado pelas pessoas? Você se deixa ser abordado pelas pessoas?
Quando uma pessoa que não é lá tão conhecida sua chega perto de você e fala assim: eu tenho notado algo estranho na sua vida. Como é que você reage? Você se permite ser abordado ou não? Você também tem exercido esse papel de ir atrás das pessoas e de buscá-las e de trazê-las para perto? Sim ou não? Ou você diz assim: não, eu já tenho muitos problemas pessoais, já tenho muitos problemas familiares, já tenho questões a serem tratadas dentro da minha casa, então eu não vou não. Isso é cristianismo, irmãos. A igreja é isso. A igreja não é templo, a igreja não são bancos, a igreja não é culto de domingo de manhã, nem ceia a igreja é. Nem ceia. A ceia só é significativa se outras coisas estiverem acontecendo, senão ela é um costume frio, raso, sem propósito, como qualquer outro ato litúrgico que é exercido no momento em que nós estamos divorciados do ideal de Deus para a vida da igreja. É o nosso desafio. Então coloque seu coração diante do Senhor. Eu queria pedir que os líderes que estão aqui viessem à frente, para que nós possamos participar da ceia do Senhor e que a igreja permanecesse em contrição. Que cada um tivesse com seus olhos fechados, cada um estivesse orando, sondando o seu coração, examinando a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão, beba do cálice. Esse é o desafio de Deus para a minha vida e para a sua vida. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, confesse ao Senhor. Eu sei que o ambiente pode tentar distrair você, mas esse momento é um momento muito importante. E se você tem sido abordado por alguém, se alguém tem interferido na sua vida e você está bravo com essa pessoa, chateada com essa pessoa, o Senhor está dizendo para você que essa pessoa que abordou você ama você de verdade. Ama você de verdade, por isso tem interferido na sua vida. E aí, se você fecha o seu coração e se rebela e não aceita a intervenção, não aceita a interferência, você está andando na contramão do propósito de Deus. Então confessa ao Senhor e aceita no seu coração a exortação, aceita no Senhor o chamado, aceita no Senhor o toque de Deus, através da vida de alguém. Ou você quer que um anjo desça do céu para mexer com você? Ou você quer apanhar na vida, no lado de fora? Não. Vamos ser tratados pelos da casa. Vamos ser tratados por aqueles que são a nossa família espiritual. Permita, Jesus.